Dando prosseguimento, então, vamos agora fazer o gráfico de probabilidade do efeito versus o valor de z para o exemplo dado no capítulo 1, aquele exemplo da detonação de cobre usando um tubo na chama. Então, eu vou, nessa ordem, selecionar inicialmente os efeitos. Com Ctrl pressionado, eu vou selecionar os valores de z. Inserir, dispersão. Nós temos então agora os gráficos. O gráfico de probabilidades de efeito versus z. Eu usei os mesmos valores de z do cálculo do planejamento fatorial das balinhas dos chocolates, porque nós temos o mesmo número de efeitos calculados. Então, nós temos aqui do lado direito o efeito da variável 3, que é a alça de amostragem, ou seja, quanto maior a alça de amostragem, mais alto é o sinal analítico. Eu tenho do outro lado o efeito da variável 4, que é a altura do tubo atomizador. Essa variável 4 ela apresenta um efeito negativo, ou seja, quanto mais alto está o tubo em relação ao atomizador, menor o sinal. Então o ideal é que o tubo atomizador esteja mais próximo do queimador. Nós temos na região central do gráfico de probabilidade um conjunto de efeitos muito baixos que estão nas redondezas do zero. E dois efeitos aqui na interface. Esses efeitos são, respectivamente, o efeito da variável número 1, e o efeito de interação 1,3. O efeito de interação da variável 1 com a variável 3. Esses efeitos que eu marquei aqui, que eu coloquei no gráfico, eles juntos, eles apresentam uma porcentagem de contribuição da ordem de 95%, como vocês podem ver aqui. E o resto da ordem de 5%. Então nós podemos eliminar a variável 2. A variável 2 ela não é importante dentro da faixa que foi estudada. A variável 2 é a vazão do carregador. Ou seja, dentro das condições que foram testadas, essa variável 2 ela pode ser utilizada tanto no nível baixo quanto no nível alto. Então, eu vou copiar o planejamento e eu vou transportar isso aqui para o lado e eu vou excluir então a variável número 2. Excluindo a variável número 2, nosso planejamento pulou de um planejamento fatorial 2 a quarta para um 2 a terceira, só que dessa vez em duplicata. Então reparem que nós temos aqui o experimento 1 com 3 com as mesmas condições, o experimento 2 com o 4 com as mesmas condições, eu estou só fazendo um remanejamento, 5 com o 7 com as mesmas condições, 6 com o 8 com as mesmas condições, e o experimento 9 com o 11, 12 com o 10, 15 com o 13, 16 com o 14. Eu vou excluir essas linhas em branco, selecionando e pressionando F4. Pressionando F4, eu repito a última ação. Vou renumerar os experimentos. E no próximo vídeo nós vamos calcular os efeitos: erro experimental, variável experimental, erro de um efeito e variável de um efeito.